Boa noite. Me chamo Luiz Fernando. Tenho 34 anos e moro no interior de Vitória, no Espírito Santo. A história que vou contar hoje aconteceu comigo quando trabalhava de vigilante noturno. Trabalhei por alguns anos em um depósito de móveis onde ocorriam algumas coisas bem sinistras que irei relatar aqui. Tudo começou quando fui transferido de uma escola para esse depósito, pois todos os vigilantes que iam para lá acabaram pedindo transferência ou demissão. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam por lá à noite, como gritos, pessoas andando no terreno ao redor, vozes de crianças, velhas que paravam em frente à guarita e chamavam os vigias para descer. Era um verdadeiro inferno para quem trabalhava. Mas eu nunca tive medo dessas coisas. Então, disse que se ganhasse mais, iria para lá tranquilamente. E acabei ganhando esse aumento, junto com outros 3 que ficaram em lugares diferentes lá. Já fazia mais de um mês que nós estávamos trabalhando e nunca tínhamos visto absolutamente nada. Até ríamos dos antigos vigilantes que ficavam com medo de um lugar onde o único barulho era o do vento, batendo nas árvores ao redor. Mas tudo mudaria. A tranquilidade daria lugar a noites de muito medo naquele mês de setembro. Era uma noite fria e estávamos cada um em seu posto, que ficava a uma boa distância. Eu ficava na guarita de trás do galpão, o outro ficava na da frente, e os outros 2 faziam rondas a pé, revezando por todo o lugar. Desci para ir ao banheiro, que ficava a uns 30 metros. Assim que entrei e fechei a porta, escutei 3 batidas bem atrás de mim. Então falei, já vou sair. Acabei de entrar. Só que novamente mais 3 batidas. Eu disse mais uma vez, já vou sair. E quando fechei a boca, ouvi como um chute bem forte na porta, que nem sei como não quebrou a fechadura. Abri na mesma hora, mas não vi ninguém. Olhei ao redor e não havia tantos lugares assim para se esconder, pois eu teria escutado os passos correndo. Pedi pelo rádio para saber onde cada um estava, e nenhum deles estava nem perto do banheiro. Fui até a guarita da frente e pedi para ver as câmeras dos últimos 10 minutos. Fiquei olhando e realmente nenhum deles foi responsável pelo chute. As batidas, na verdade, não mostraram ninguém nas câmeras. Contei a eles o que tinha acontecido e riram, dizendo que eu estava com medo do vento. Levei na brincadeira. A noite seguiu e coisas estranhas começaram a acontecer com cada um que estava ali. Um dos vigias chegou correndo e estava dizendo que tinha escutado uma voz dizer, me ajuda. Ele pensou que fosse eu ou um dos outros que estavam ali, então falou, eu vou te dar um tiro nas canelas para te deixar de graça. Só que a voz respondeu, mas eu já estou morta. Ele ficou assustado e saiu correndo, chegando pálido perto de onde eu estava. Mais uma vez, fomos verificar as câmeras, mas não havia nenhuma pessoa idosa, apenas o vigia correndo de algo que apenas ele viu. Decidimos ficar juntos e tentar encontrar uma explicação para o que estava acontecendo ali. Era por volta de 2 da manhã quando começamos a ouvir a voz de uma criança pedindo ajuda do lado de fora, nos fundos do galpão, que dava para uma mata com árvores altas. Eu e outro vigilante subimos uma escada para ver qual criança estava lá. Quando olhamos, realmente havia uma criança no mato, mas ela estava pálida, como se estivesse morta, e sem dúvida estava. Descemos da escada, e a vontade que tínhamos era de ir embora. As coisas só pioravam. Aquela foi apenas a primeira noite de várias em que vimos coisas inexplicáveis lá. Em uma dessas noites eu estava jantando e comecei a ouvir passos rápidos ao longe. Olhei pela janela da guarita e não vi nada. Apenas escutava os passos se aproximando. Mas não havia ninguém. Quando os passos chegaram perto de onde eu estava, pararam como se alguém estivesse bem na minha frente. Então, ouvi uma risada arrepiante de uma menina, e os passos correram para trás de uma parede. Quando olhei, lá estava uma menininha de vestido branco, olhando para mim com um olhar tão assustador que quase desmaiei de susto. Os outros vigias testemunharam portas se abrindo, cadeiras virando sozinhas e vozes chamando por seus nomes. Chegamos ao ponto de um dos vigias trazer velas para deixar acesas à noite, na esperança de acabar com o inferno das aparições. Quando o vigia da frente tirou férias, veio outro substituí-lo, que era evangélico, e começou a ouvir coisas estranhas também. Ele sempre fazia uma oração ao chegar, para afastar as energias negativas que habitavam o local. E havia noites em que não vimos nada. Fazíamos qualquer coisa para evitar ver as coisas que pareciam habitar ali. Velas, orações, rezas, tudo era válido. Não era sempre que ocorriam coisas estranhas ali, mas quando aconteciam,
Era para nos deixar apavorados. Ainda trabalhei mais alguns anos naquele lugar antes de ser transferido para um posto de saúde. Até hoje, alguns vigias relatam ver coisas estranhas por lá. Espero nunca mais ter que voltar, pois aquele lugar parece ser um pedaço do inferno aqui na Terra. Boa noite.